Bom dia, meus irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade, que a paz de Jesus esteja com todos nós. No último dia 10 de maio, nós estivemos aqui fazendo um estudo a convite do nosso irmão Newton e justamente era o Dia das Mães. Hoje, dia 9 de agosto, voltamos no Dia dos Pais. Então, como fizemos naquela oportunidade, vamos também homenageá-los. Vamos agradecer por ter cumprido a palavra no mundo espiritual, de ter aceito a nossa paternidade. Todos os pais, encarnados ou desencarnados nossos, meu pai, Sr. José, está desencarnado, eu quero agradecer ele também, cumprir a palavra. E hoje, neste dia em que todos os pais estão de parabéns, nós vamos falar também de um pai grandioso, do Pai Criador dos seres e das coisas. Nós vamos estudar o capítulo 3 do livro dos Espíritos, que trata da criação. Vamos partir esse estudo em duas partes, porque ele é extenso, ele vai da pergunta 37 até a pergunta 59. Então, nós vamos ter duas partes para fazer esse estudo no tempo que nos foi proposto, cerca de 45 a 50 minutos. Então, contando com a ajuda dos benfeitores espirituais que nos deixaram literatura esclarecedora acerca desse tema, não é? Vamos começar pela pergunta 43, depois nós vamos voltar a 37, tá? Mas vamos começar com a pergunta 43. Vamos primeiro nos referir aos eventos que aconteceram no planeta Terra, os eventos de criação do planeta Terra. Depois, numa outra parte, nós vamos nos referir à formação dos mundos e à pluralidade dos mundos. Então vamos lá, pergunta 43 diz assim: quando começou a Terra a ser povoada? A resposta dos Espíritos: no início era tudo caos, pouco a pouco tudo tomou o seu lugar. Esse pouco a pouco aí são milhões de anos. A Terra se desprendeu do Sol, a massa de matéria da Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Levou 600 milhões de anos para esfriar-se, porque era uma bola incandescente, né? Então foi se esfriando para se formar a crosta terrestre. Para vocês terem uma ideia, a crosta terrestre significa uma casca de ovo em cima de um magma efervescente que ainda está no centro desta Terra, desse nosso planeta. De vez em quando há uma acomodação, um tremor de terra, né? De vez em quando sai um pouco de magma lá de dentro, pelos vulcões, nós sabemos que a Terra ainda está se esfriando, ainda está se completando, ela ainda não está completa no seu ciclo geológico. Mas vamos voltar ao nosso tema. 4 bilhões e 500 milhões de anos ela foi criada. Em 3 milhões e 900 milhões de anos, ela se esfriou, né? Mas esfriou ainda com erupção vulcânica, com muitos raios, com raio ultravioleta sobre ela, com radiação, né? No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, diz o seguinte: a ciência do mundo não viram as mãos sábias de Jesus vitalizando o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência pela palavra natureza. Então, a ciência sempre se refere aos eventos falando das forças da natureza, das modificações que a natureza efetuou. Então, nós aqui espíritas estamos vendo agora as mãos de Jesus e dos engenheiros celestiais trabalhando nessas modificações. Vamos conhecê-los. A pergunta 44, Kardec pergunta: de onde vieram para a Terra os seres vivos? Aí os espíritos respondem: a Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver.
Bom, o que nós vemos e sabemos hoje através das pesquisas científicas? Que nós vamos ver, ele vai falar lá na frente, não são precisas em datas, mas podemos levantar através de decaimento de substâncias radioativas encontradas nos fósseis, encontradas nos solos mais profundos, que sofreram modificações, nós podemos ter uma visão do que aconteceu no passado. Então, em 3.000 bilhões e 900 milhões de anos, a Terra estava começando a se esfriar. Estava ocorrendo chuvas, formação do oceano, né? Então nós tínhamos átomos que formavam essa crosta, que formavam essa água, né? Esses átomos eram principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Eles foram se juntando e formaram moléculas simples. As moléculas simples se juntando formaram moléculas mais complexas. Então aí eu já tenho as moléculas do tipo proteína, lipídios, mais tarde os carboidratos, né? Aqui a gente já vai também verificar a formação dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Moléculas então complexas se organizam e ficam juntas, formando o que nós chamamos de coacervatos. E aí voltamos ao livro A Caminho da Luz, e o benfeitor Emmanuel nos fala o seguinte: na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, observa-se um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Os primeiros passos da vida organizada, o protoplasto. Então, esse encontro dessas moléculas complexas estavam se organizando e iam dar origem aos primeiros seres vivos. Então, primeiro surgiram os vírus, que eram moléculas complexas que se uniram, mas os vírus ainda não tinham uma membrana. Logo depois, eles ganharam uma membrana e a partir daí já nós não tínhamos os vírus, nós tínhamos as primeiras bactérias, as bactérias primitivas. A partir daí as bactérias se desenvolveram, ganharam outros tipos de órgãos dentro dessa célula e agora nós vamos ter as algas. Foi importante as algas chegarem, porque elas têm a capacidade de fazer fotossíntese, ou seja, elas pegam CO2, água e a energia do Sol e juntam essas duas moléculas aí e formam carboidratos. Mas nesta reação, elas liberavam oxigênio. E assim ficou-se liberando oxigênio durante milhões de anos. E com isso, a taxa de oxigênio na atmosfera aumentou. Hoje nós temos 21% de oxigênio na atmosfera. Uma outra coisa muito importante que o oxigênio fez foi proteger a crosta terrestre das radiações ultravioletas, que eram capazes de quebrar determinadas moléculas. Então, de 2 bilhões e 700 milhões de anos a 2 bilhões 450 milhões de anos, portanto, durante 250 milhões de anos, nós tivemos o enriquecimento da atmosfera com o oxigênio. As algas nesse tempo estavam se desenvolvendo e a partir de uma alta taxa de oxigênio que agora tinha na atmosfera, elas também passaram a ter respiração. E essa respiração, mais à frente, essas algas se transformaram nos primeiros protozoários. Agora nós tínhamos os primeiros animais. Então, a partir daí também as plantas se diversificaram e evoluíram.
Os animais, que eram unicelulares, começaram a juntar células, foram pluricelulares e evoluíram. Tivemos as diferentes famílias de animais, não é? Depois os diferentes gêneros, depois as diferentes espécies. Vamos voltar a caminho da luz, Emmanuel, constar o que ele está falando? O protoplasto eram os germes dos primeiros homens. O que ele está falando? Lá o protoplasto, que passou por todas essas transformações até chegar ao primeiro protozoário, e o protozoário evoluindo para chegar a toda a classe animal e para chegar à formação do homem, na realidade o protoplasto vai nos germes dos primeiros homens, né? Aí, nessa fase, nós já temos dos protoplastos, nós já temos 2 bilhões 425 milhões de anos, né? A visão espiritual dos primeiros seres vivos podem também ser vistas no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que também aborda esse tema. Na pergunta 45, Kardec fala assim: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Os espíritos respondem: no estado fluídico do espaço, no meio dos espíritos e em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova em um novo globo. Exatamente. Ele está falando da formação da Terra, antes da Terra se formar, lá antes de 4 bi 500 milhões de anos. Esse material estava na erraticidade, né? Primeiro para depois formar o Sol, para depois se desprender os planetas dele, né? Kardec, em 1857, quando escreveu esse livro, ele já colocou uma observação assim: havia a união dos átomos, a união das moléculas complexas, dentro de condições precisas. Mas nada disso se deu ao acaso. Isso só exalta a grandeza de Deus, que através das suas leis concatenava os eventos, e sob a supervisão de Jesus e de engenheiros e de espíritos altamente desenvolvidos, estavam coordenando e orientando essas transformações que levaram do protoplasto até o homem. Depois, na pergunta, nós vemos, nessa pergunta 45, nesse comentário de Kardec, uma espécie de precocidade do espiritismo. Porque, veja, em 1857 Kardec já falava isso. E em 1860, Pasteur, 3 anos depois somente, fazia o experimento provando que um ser vivo só pode existir, se originar, a partir de outro ser vivo. Então ele derrubava a teoria do momento, que era da geração espontânea, ou seja, se eu tiver condições, dali nasce um ser vivo. Então essa teoria foi derrubada. Ele provou que o ser vivo tem que ser originado de outro, através do seu experimento da garrafa, que ele tampou a garrafa, não deixou nada de fora entrar ali e, embora o caldo nutritivo estivesse ali, não nasceu nada. Quando ele abriu a garrafa, então começaram a se desenvolver fungos, bactérias, etc. ali dentro. Em 1824, então muito tempo depois, né, vamos dizer 40, quase 60 anos depois, 64 anos depois, Oparin descreve que descargas elétricas podiam auxiliar a formação de certas moléculas. Olha o que a gente viu lá atrás, uma atmosfera cheia de raios, auxiliando a junção de moléculas para a formação de moléculas complexas e dessas moléculas se organizarem com outras moléculas complexas. Em 1953, Miller e Urey pegou o gás metano, pegou o gás amônia, pegou água, pegou hidrogênio
e juntou dentro de um tubo onde ele também fazia descargas elétricas, ele conseguiu formar molécula complexa de um aminoácido, né? Em 1990. Agora, 1990, quantos anos tem 10, 20, 30 anos, é que nós fomos começar a desenvolver um projeto chamado Projeto Genoma. Ele durou até 2005, ou seja, até 15 anos atrás. Aí que o homem conheceu os 100 mil genes. Genes são pedaços da molécula de DNA, que formavam os 23 pares de cromossomos, que são formados de moléculas de DNA, que a espécie humana possui. E a partir daí, nós sabemos a origem de várias doenças, a origem, como esse DNA se expressa melhor, né? Os estudos prosseguem, mas são descobertas muito recentes do que aconteceu há bilhões de anos atrás. A pergunta 46, ainda há seres que nascem espontaneamente? O espírito responde assim: sim, quando temos germes primitivos que já existem em estado latente. Então ele dá até o exemplo da decomposição do cadáver, né? Como é que se decompõe o cadáver? Através dos micro-organismos que estão dentro de nós. Quando nosso corpo não consegue combatê-los porque já não tem mais vitalidade, o que acontece? A decomposição por um processo de desenvolvimento de micro-organismos se alimentando da nossa matéria, né? Então o espírito é bem claro. Também ele não reforça a ideia da espontaneidade da criação dos seres vivos, né? Ele corrobora aqui as ideias de Pasteur, que só vinham à luz 3 anos depois. Na realidade, Pasteur é que corroborou as ideias dos espíritos. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? O espírito responde sim, e veio a seu tempo. Como se disse, o homem se formou do limbo da Terra. Se formou através de bilhões de anos. Lá atrás, o protoplasto, em 3 bilhões e 500 milhões de anos, levou 25 milhões de anos, né? Ou seja, levou 3 bilhões 475 milhões de anos para que o homem aparecesse, já que o homem, pelo estudo dos fósseis, apareceu há 25 mil anos atrás na Terra. Aí, nós temos a pergunta 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Olha o que o Espírito responde. Não. Taxativamente conhecer a data que ele chegou, ele fala assim: todos os vossos cálculos são quiméricos. O que é quimérico? São hipotéticos. Assim mesmo, a ciência levanta épocas, ela não determina exatamente o tempo. E o Espírito está falando: vocês não podem calcular isso, né? Vocês ainda não têm elementos para isso. Pode ser que possa calcular mais à frente, mas no momento a ciência não tem essa condição, né? A Gênese, o livro sagrado do Novo Testamento, ele fala no aparecimento do homem há 4.000 anos antes de Cristo. Mas a ciência já encontrou fósseis datados de 10.000 anos antes de Cristo. Então, a ciência vai progredindo. No momento, nós não sabemos. Pode ser que um dia, com os estudos, nós venhamos a saber. Existem várias evidências científicas que a evolução ocorreu, que a evolução do protoplasto até a chegada do homem ocorreu, né?
evoluindo essa matéria até chegar à condição do espírito ter um corpo para poder reencarnar nele e desenvolver a sua inteligência, né? E usar os seus pendores, né? E aí nós temos evidências taxonômicas, que é estudar os grupamentos de seres por sua semelhança, evidências biogeográficas, paleontológicas, embriológicas, estudo de comparação de embriões, evidências anatômicas, né? A asa do passarinho corresponde ao nosso braço, evidências biogeográficas de transformações dos continentes e de que espécies ocupam cada um desses continentes. Quanto aos homens, nós também temos, através do estudo dos fósseis, vários tipos de corpos muito semelhantes ao Homo sapiens. Mas lá atrás, com 3 milhões de anos atrás, antes de Cristo, nós tínhamos australopitecos. Depois, com 2 milhões de anos, foram achados os Homos habilis. O estudo dos fósseis dos Homo erectus foram achados há 1,5 milhão de anos. O Homo de Neandertal há 120 mil anos atrás. O Sapiens sapiens há 40 mil anos atrás. E o Homo sapiens foram achados fósseis há 25 mil anos atrás. Vamos de novo a caminho da luz, ouvir o que o Emmanuel está nos falando sobre isso? Os fósseis são um atestado dos experimentos biológicos que os prepostos de Jesus fizeram nos primatas, as características aproximadas do homem futuro. Então, aqueles primatas que estavam aparecendo, que hoje a arqueologia nos revela, na realidade, eram experimentos daqueles engenheiros celestiais para aperfeiçoar o corpo do homem que ia encarnar no futuro. A pergunta 49. Se o germe da espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos do globo, por que não se forma espontaneamente homens como na origem dos tempos? Então, novamente, surge aquela ideia da espontaneidade, que na realidade nós já falamos sobre esse encadeamento. E a pergunta 49 tem uma seguinte resposta. Eu vou ler ela diretamente do livro. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para transmitir, segundo as leis da reprodução, transmitir os seus caracteres para os seus filhos. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres. Acontecia com os animais e acontecia com as plantas, ao se reproduzirem, formavam filhos idênticos, também acontecia com os homens que se espalharam pela terra. Aí vamos lá ver o que o Emmanuel nos fala sobre esse tema. A estrela Capela, da constelação de Cocheiro, foi a origem de milhões de espíritos rebeldes que estavam atrapalhando a evolução geral. Vêm para a Terra aprender a realizar, na dor e nos trabalhos penosos, as conquistas do coração, impulsionando o progresso dos irmãos inferiores. Então, ao lado daqueles espíritos que vinham dos mundos primitivos, estava reencarnando espíritos que vinham de mundos mais evoluídos, mas, porém, eles não tinham uma evolução moral suficiente para acompanhar o Capela. Assim, Jesus recebe aquela turba de espíritos sofredores e infelizes. Veja, não são alguns, não. Ele fala aqui em milhões de espíritos. A pergunta 50 fala sobre a espécie humana começou com um único homem? O Espírito fala taxativamente, não.
Então derrubou essa história de Adão. Ele fala assim, o que chamamos de Adão foi o primeiro, nem foi o único. Não foi nem o primeiro, nem o único. Já haviam outros homens em outros lugares, formando outras raças, né? Então, Adão não foi o primeiro, nem o único. A 51, podemos saber em que época viveu Adão? E o Espírito responde, 4.000 anos antes de Cristo, que coincide com a data que o Novo Testamento fala do surgimento de Adão. Kardec nos chama a atenção, num comentário. O que chamamos Adão foi o sobrevivente de algum cataclisma. Antes dele já haviam homens em diferentes partes, como indicou os achados do progresso da humanidade, muito tempo antes de Cristo. A 52. Como vêm as diferenças físicas e morais das diferentes raças? Porque as raças são bem diferentes uma das outras, e o Espírito responde, do clima, da vida, dos costumes, do local onde ela nasceu. Então esses corpos vão se diferenciando uns dos outros. A mesma coisa, ele dá um exemplo de dois filhos que são criados em países diferentes, em comunidades diferentes. Eles vão adquirir características diferentes, embora sejam irmãos, né? Então nós sabemos hoje que as raças existem por necessidade até reencarnacionistas, né? Espíritos que encarnam em determinadas raças e não se saem bem na reencarnação, são reencarnados depois em outras raças, em outras condições, até piores do que da reencarnação anterior, né? A 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo. Sim, responde o espírito, pontos diferentes, tempos diferentes. Isso formou as diferentes raças, né? Então, dentro de uma raça, reencarnava também espíritos bons e espíritos ruins. Uma raça por si só não é ruim, né? A raça é um instrumento. O que faz aquele homem ser ruim ou bom é o espírito que está reencarnando ali. Olha a pergunta 53A. As raças são da mesma espécie? O espírito responde, sim, todos são da mesma família. Variedades como uma variedade de uma mesma fruta. Se eu pego a maçã, eu tenho várias variedades de maçã, várias variedades de batata, várias variedades de arroz, mas tudo tem o número de cromossomas que o arroz tem. Eles são iguais, porém de variedade diferente. Assim, os homens todos têm 23 cromossomos. Nós somos todos irmãos, embora de raças diferentes. Não procedendo de um só homem, devem os homens deixar de se considerar irmãos? Aí o Espírito responde, todos os homens são irmãos em Deus, espíritos que buscam o mesmo fim. Qual é o fim que nós buscamos? A evolução, a felicidade, caminhar para Deus, caminhar para a felicidade. Quando a gente fala em raça, nós lembramos de escravatura. E reparem, em 1850, antes desse livro sair, do Livro dos Espíritos, nós tínhamos aqui pelo Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, o fim do tráfico de negros. Em 1863, Abraham Lincoln extinguia a escravatura nos Estados Unidos. Em 1888, saía a Lei Áurea, que extinguia a escravatura aqui no Brasil, de acordo com as orientações aqui do Livro dos Espíritos, né? Na realidade, a extinção da escravatura foi uma orientação da espiritualidade. Então, a ciência acompanha os eventos da evolução no planeta. E os seres vivos também evoluem, e a ciência também acompanha essa evolução, até o surgimento do homem na Terra, sem estar preciso essas datas. O Espírito falou que nossos cálculos são quiméricos.
Como não se sabe a causa, a ciência diz que tudo foi ao acaso. Né? A ciência fala isso, a gente sabe que não. A ciência um dia vai saber que as causas, o Espiritismo já está começando a mostrar. Né? Bioengenheiros, operários de Jesus, trabalharam e trabalham bastante nessas transformações que estão se verificando até hoje. Né? E os seres vivos sofreram e sofrem até hoje essas transformações. Alteram-se expressões do material nuclear das células, dos DNAs, pelos RNAs e proteínas. Expressão significa alterar como esses DNAs vão formar as demais moléculas dentro do nosso organismo. Né? Por isso mesmo, conservando o mesmo DNA, o corpo pode apresentar diferenças de pele, de olhos, de cor de cabelos, de tamanho do crânio. Isso são as raças. E quem trabalhou isso foram os enviados de Jesus, trabalhando na formação desses corpos. Olha que interessante que Miranês, no livro Filosofia Espírita, no volume 2, nos fala: as raças não estavam entregues ao tempo e ao espaço. Todas as raças foram tuteladas por espíritos angélicos. Ninguém está só nos caminhos do mundo. Uns necessitamos dos outros. A separação nos traz a carência de muitos valores. O egoísmo nos atrofia. O orgulho nos cega. O ódio nos faz esquecer a esperança no futuro. Só a ignorância induz a criatura à separação. Por isso, devemos sempre repetir: todos somos irmãos em Cristo e filhos de Deus. Aqui nós terminamos a nossa primeira parte.